Bom dia a todos. Dia 23, sexta-feira, reunião do Locomotion. Hoje teremos a apresentação da professora pós-doutora Ana Valéria. Nós teremos duas fases, dois momentos nessa reunião. Inicialmente teremos a apresentação da Valéria e no segundo momento a gente vai tem alguns artigos que não foram publicados ainda, mas que estão em fase de ajustes, em fases finais de ajustes. Beleza? Mas isso eu falo melhor na segunda fase, quando eu vou dividir, eu vou apresentar os grupos. Tá? Então, os grupos eles não são fixos. Tá? Eventualmente a gente vai ter mudanças, porque um vem uma aula, o Paulo tem outra. Mas isso eu vou controlar cada aula. Beleza? Por hora, passo a palavra ao professor Leonardo para que dê os recados e faça seus comentários. Tá bom, obrigado, Edilson. Bom dia a todos, pessoal. Espero que a semana tenha sido boa. Vamos lá, vamos para algumas notícias gerais. Eu estou viajando domingo, segunda-feira chego em Milão, vou começar a dar aula lá a partir de terça-feira, até mais ou menos o dia 5 de julho. Depois vou estar do dia 7 ao dia 9 em Manaus, dando aula. Só para eu saber, na Itália, eu vou estar dando aula numa especialização que eles chamam de Master, sobre biomecânica, aplicada ao treinamento de resistência. E depois em Manaus, lá entre 7 e 9 de julho, eu vou estar dando aula de biomecânica da marcha, tá? Uma especialização com o professor Jansen Straslas, é um cara que organizou o penúltimo, eu acho, congresso brasileiro de biomecânica em Manaus. O grupo participou bastante e tal. E tem uma linha muito legal sobre ergonomia, com uma atividade muito forte com as empresas da Zona Franca de Manaus. Um cara que trabalha com biomecânica e faz uma colaboração com as empresas muito legal também, para aprender um pouquinho de como é que ele faz isso e colaborar nessa parte. Tem um projeto na Itália acontecendo sobre ergonomia, que eu já coloquei 2 grupos de contato, e vai ser produzido dali também, para ser legal para o grupo. Que mais, gente? Saiu publicado um artigo na Frontiers, uma colaboração com o professor Johnny Paduro, sobre tensiomiógrafo, tá? É um equipamento que analisa a atividade muscular, com um sensor diferente, ele é resistivo e avalia a quantidade de atividade muscular. Está sendo bastante usado pelos croatas e essa colaboração envolve esses croatas no momento, mas principalmente que são croatas, tá? Graças Pula, do colaborador. Tá? E no mais é isso. A gente fez uma reunião bem boa hoje de corrida para estruturar os próximos passos, né? E eu queria usar esse tempinho também só para a gente eu reafirmar uma coisa que eu já falei em reunião, mas eu sei que tem um telefone sem fio aqui na reserva. Ele quase sempre ele é um pouco negativo. Assim. Na dúvida, a notícia ruim vai mais rápido e as pessoas vão transformando. Mas é importante que, pelo menos, os meus parceiros e os meus parceiros principais, não são nem os colegas, não de vocês saibam bem. Tá? Eu tenho a minha previsão para assumir como professor associado na Itália em novembro. Isso pode variar de outubro a dezembro. E, além disso, quando vier essa notícia, eu tenho até 6 meses para assumir. Então, isso pode ainda levar meses. Isso eu vou ver um pouco sobre a questão de documentação que eu não sei direito. Eu tenho perguntado, mas não sei direito. Então, isso pode levar um certo tempo. Quando acontecer isso, eu não vou estar largando o pós-graduação. Eu vou continuar como professor orientador, eu vou continuar orientando mestrado, doutorado, continuamente. Eu já conversei com os colegas da Itália, o meu espaço de trabalho vão ser 2 dias da semana em que eu vou estar só para fazer reuniões, né, com os colegas daqui. Isso fora quando eu não estiver aqui em presença, porque eu vou estar todo ano, não sei direito ainda quanto, mas eu vou estar. Para vocês terem ideia, a gente tem uma carga de trabalho na Itália de 1/3 do que é aqui. Então, a gente dá aula mais ou menos 3 a 4 meses por ano. Depois é livre. Então, a minha ideia é tentar fazer 6 meses, mas isso ainda está em discussão. Ou seja, não é muito diferente do que eu tenho feito nos últimos anos, porque eu tenho acabado indo muito viajar e tal. Né? E, além disso, eu estou reforçando as parcerias. No grupo de corrida vai estar o professor Cruel trabalhando junto,
professor Alex vai estar ajudando também, e na caminhada nórdica vai estar o pessoal do trem. Tá? Então, os projetos vão estar acontecendo direto e com essas reuniões, eu vou ter 2 dias, uma para com vocês direto e outra com os colaboradores, que são os professores, como eu trem, tá? Então, vai estar assim. Então, fiquem atentos quando alguém disser, mas ele está, por exemplo, pode surgir isso. Eu já sou desses terceiros que alguma coisa já se falou, mas como assim ele está abrindo vaga de mestrado se ele está indo embora? Que responsabilidade? Não é isso, tá, gente? A ideia, eu nunca faria uma coisa dessas se eu não soubesse que eu poderia orientar. Tá? Aí as pessoas que têm dúvidas sobre isso podem conversar comigo, porque realmente é uma coisa diferente mesmo. Tá? Mas eu não acho que seja apenas ruim, pode ser até bom. Tá? Porque quando eu vou preparo, o tempo que eu vejo lá, a carga de trabalho é bem menor. E provavelmente eu vou ter mais tempo para estar com os alunos, porque aqui no Brasil tem menos, relativamente. Então, a ideia é melhorar, inclusive, a relação de orientação. Tá? Então, lembrem disso. E se tiverem mais dúvidas, conversem, né? Até para entender isso, mas, por favor, não fiquem... E, principalmente, me ajudem nisso, porque o telefone sem fio aqui é absurdo. Assim, até de colegas, não é por mal, mas tem alguma coisa mental que às vezes vai para esse lado de interpretação, coisas estranhas, né? Mas lembrem disso. No momento eu falei que eu estou largando e vou abrir o doutorado e azar. Não, eu vou orientar, obviamente, tá? Bom, era isso, tá? Vai dar tudo certo, é isso que nós vamos fazer e nós vamos continuar, inclusive. Tá? Feito meus avisos, gente. Tudo contigo, Deus. Val, fica à vontade para, se estiver liberando, para compartilhar a tua tela e... A reunião do meio-dia, a Marcela não podia, eu acho que nós vamos cancelar, porque eu tenho um evento na Argentina que vão estar falando os italianos e eles me pediram uma ajuda para traduzir, caso necessário, que é o meio-dia 1. Então, saltamos com essa reunião, tá? Eu vou tentar dar avisos no meu drive, tá? E eu peço que vocês conversem bastante com o Edilson e com a Marcela, que são, assim, os 2 principais responsáveis para tentar ver se ajuda. Eu vou ajustar ainda um pouco do drive lá, sobre as atividades da aula, tá? Obrigado, Val, por lembrar isso, tá? Mas não, vamos deixar então sem a reunião. E eu vou depois da hora do meu irmão trabalhando. Sim, sim. Só libera a tela para mim aí, por favor. Que beleza. A Val, se ela tá, se ela estiver no interior, é difícil. Ele não tá deixando eu compartilhar. Então, assim, muito pouco, já liberei. Sim, é o computador aqui. Só um pouquinho. Para mim, eu certo. Ele tá pedindo para eu liberar acesso, mas ele não aparece o Zoom aqui. Que estranho isso. Sair vai passar o arquivo no PHP. Vai ficar meio aquele negócio, passa para mim. Pode ser. Se não der, manda para nós. Peraí, tipo, mais uma. Tipo, ele abre uma tela, tipo, desktop, iPhone, iPad, e, tipo, não abre para selecionar.
Aí vai Às para vezes, desajustes. às vezes tem que, às vezes fecha essa janela de compartilhamento, abre a tua janela de apresentação, maximiza ela como se fosse apresentada, e dá um Alt Tab, volta para o Zoom e daí vai compartilhar e procura essa janela. Copiou? Uhum. Sim, só que ele não, ele abre nessa tela de preferência aqui. Tá usando duas telas? Não. Acho que Tá, deixa eu mandar para vocês, acho que é mais fácil. Ai, ai, ai. Iniciar o casamento de dois, quando ele fica assim, sabe? Casal um. Botei ali no grupo, ver se foi. Acho que foi. Baixou. Ah, não dá, abriu, né? Que estranho. Não é porque o computador está transmitindo aquilo lá. Você baixa, manda por e-mail. Manda por e-mail? Sim, quer dizer, eu abro aqui. É, porque não tem nada por e-mail. Lá. Vai levar 50, Tá no da Ana aqui. será que eu digo 51 segundos bastante? Qual que eu posso entrar? Ô, manda pro Lucas. Ô, Lucas, vou entrar no teu, tá? Pode entrar no dele. O Lucas falou que pode. Depois de 10 segundos ele baixou para 50. Vou entrar no teu e-mail. O Adão vai entrar no teu e-mail. O Adão. Conseguiu? O Augusto vai entrar no teu e-mail. Conseguiu? Conseguiu? Bah, tem que verificar. Deixa eu aí. Chega mais. No Gmail. Ele abre aqui uma segurança e privacidade da gravação de tela. E aí tipo, ele não permite que o Zoom grave a tela. Que estranho. Eu não botei para isso. Deu tudo nada. Dá bom. Ah, não, esse cara viu. Vacinado. Mandei pro Lucas já. Poxa. Não é novo, né? Meu, passei o dia inteiro escrevendo os métodos, o quadro lá. Cheguei no final para lançar uma forma, cara, que te mandei depois. De tentar pro teu, né? É o mesmo serviço que vai tentar pro teu. Não, mano, eu vou ter que... Eu não sei assim. Tá fazendo recuperação de conta. Por que tu manda fazer recuperação de conta? Eu não fiz nada. Eu só cliquei ali e abriu o teu. Abre o WhatsApp aí. Como é que faz? Era, mas agora eu já vou recuperar. Já vou ter que trocar minha senha. Não. É só essa uma coisa ela vai dar errado, ela vai acontecer no pior momento. Não. Não tem gente, não tem gente. Só tem um mestrando e um doutorando. Sim. Aí tá a Dai e o Edson e a Paula. Mas ela tá online, não tá? Não tem a reunião vai ser hoje presencial. Ela vai interagir com o grupo online, ela, o Edson e a Dai. Tipo, faltou mais. Isso eu te mostrei isso não você. Mas o que eu faço? Eu deixo você e os alunos se virem. Não, a Paula você bota para coordenar a ficar online. Ah, o online era um super. Não, a gente já ia fazer um super grupo só do online. Vocês três, tem aula. Então, vocês não são. Não, porque daí eu fiz
Tu num grupo, o Lucas no outro, e o outro online. Porque tu vai ser o que vai puxar a discussão. Do artigo. Tá? Até o pessoal que está ouvindo aí para entender. Isso é reunião de tarde. Isso é reunião depois da reunião. Não, pessoal, até para vocês Do entenderem. meio-dia. Ou não vai ter? Meio-dia não vai ter mais. Só para desculpa. Não, é para lembrar bem, não vai ter. Pessoal, só para entender a sistemática aqui da análise de artigos, tá? Vocês vão se dividir em 3 grupos, vai ter um grupo que vai estar mais puxado ali pelo Wilson, outro pelo Lucas, os presenciais, tá? E vai ter um terceiro grupo que é online, eles vão tudo para uma mesma sala. Aí eu tinha que ver o número, se fechava bem ou não, mas eu acho que vai fechar, né? Depois se quiser mudar um penso, mas a ideia de qualquer jeito é que esse grupo online vai ficar liberado ali pela Val, acho que, né? Aqui no Edson também. Mas aí o grupo ali tem bastante questão. Se não funcionar, Vai funcionar. tem que a aula. Cada um vê a sua daí no seu celular, os slides da aula. A Val saiu. Não, e aí tem que fazer. A aula tá aí. O senhor precisa aceitar ela. Não, é só. Levando junto. Eu meti junto. Ei, consegui. Oi, agora eu consegui aqui também, eu reiniciei. Tá, agora eu tô. Ah, agora que carregou, cara. Tá, mas aí deixa eu pensar. Tá, peraí. Todo mundo me vendo? Perfeito. Dá para fazer uma. Aí vai levando, entendeu? Se atrasar, As cabeças. Lembrando que essa parte de artigos, na próxima aula, 10 minutos antes da parte de apresentação, os grupos vão fazer um pequeno parecer, não escrito ainda, mas sobre o que eles entenderam do artigo, o que eles leram, o que dá para ajustar, o que eles acham que dá para ajustar. Eu tava vendo o mouse o ponteiro da Val achando que era o meu. Depois parar o programa. Aí eu gravei a cabeça. Tá, vamos lá. Então, eu diminuo um pouquinho a minha fala para não atrasar o resto, tá? Imagina. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre escrita científica e a importância de uma introdução bem elaborada. Então, eu sou a Valéria Fujá Martins, sou pós-doc do grupo e vou apresentar para vocês essa aula. Então, anteriormente, né, nós tivemos a aula do Edson, falando sobre a escrita científica. Tivemos a aula também da Marcela, e a Marcela já começou a falar de estrutura. Aí ela falou sobre títulos, autores e resumo, e hoje nós vamos falar especificamente sobre a introdução do artigo. Nós vamos, então, falar um pouquinho da importância da introdução desse artigo. Nós vamos falar sobre a estrutura que uma introdução precisa ter. Vamos trazer, então, exemplos práticos e também dicas para uma introdução eficaz. Primeiramente, né, a importância da introdução de um artigo científico. O que é a introdução? Qual é a principal função da introdução? Né? Ela precisa estabelecer o contexto e a relevância do estudo que a gente está escrevendo. Ela precisa também fornecer informações essenciais para a compreensão, principalmente do problema de pesquisa, e também definir os objetivos do trabalho. Alguns autores, principalmente o Volpato, ele fala em alguns dos estudos deles, dos textos dele, que não existe regras específicas e nem checklists que tu precisa seguir à risca. Então, a introdução ela é muito variada. A gente vai ver nos exemplos depois que cada um acaba escrevendo de uma forma, mas seguindo uma estrutura básica. Então, não existe um checklist específico, mas existe sim regras básicas que precisam ser seguidas. Então, a gente tem que ter uma preocupação onde a gente precisa mostrar para o leitor a pergunta que a gente pretende responder com aquele artigo e validar o nosso objetivo
dentro daquela problemática. Outra coisa que a gente tem que cuidar é que a gente precisa ser o mais curto possível. A introdução ela precisa ser o mais curta possível. Só que a questão do curto não quer dizer que tem que ser pequeno. Ela pode ter um único parágrafo, mas ela também pode ter algumas páginas. Então, o curto aqui é quanto à clareza das informações que nós vamos ter ali. E também o autor ele é livre, né, para iniciar a introdução a partir de qualquer ponto. Então, também não existe uma regra clara de por onde que eu tenho que começar. Então, eu posso começar da problemática, do objetivo, ou de uma história interessante. Mas nós vamos ver uma estrutura básica que vai trazer esse ponto aqui bem importante. Então, a função da introdução sempre vai ser de situar essa problemática e justificar a nossa proposta. Então, ela vai depender muito também do tipo de pesquisa que a gente está escrevendo. Por exemplo, se é uma pesquisa mais descritiva, ela vai precisar fundamentar, por exemplo, por que é importante ou necessário fazer essa descrição, para fazer essa pesquisa, né? Então, não basta simplesmente eu dizer que ainda não foi descrito, porque muitas vezes a gente cai na justificativa que, mas esse estudo ainda não foi encontrado na literatura. Tá, mas isso não é uma justificativa, então a gente precisa trazer pontos que vão me trazer a importância desse estudo. Ou, num outro exemplo, se for um estudo mais de associação, uma associação, por exemplo, sem interferência entre as variáveis, eu preciso mostrar por que eu vou esperar por aquela associação. E se for uma associação com interferência entre as variáveis, eu preciso dizer por que eu acho que a variável independente terá aquele efeito. Então, eu tenho que justificar, sempre pensando a introdução como justificativas. Aqui eu trouxe 3 exemplos do primeiro parágrafo de algumas revisões, de alguns estudos. E realmente aquele ponto que a gente trabalhou antes ali, que eu comentei, que ela pode iniciar de qualquer ponto. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, ele está falando do estudo, começando pela parte mais demográfica, dados do IBGE, de idade. Então, ele está trazendo uma abordagem mais ampla. Já o segundo, ele já entrou com conceitos. Então, ele já entrou direto. Que a depressão é um construto, ele já entrou com um conceito já na primeira frase. E o segundo, o terceiro no caso, ele trouxe uma frase, 2 frases só com um parágrafo. Então, aqui a gente já vê um pequeno erro, digamos assim, de montagem de parágrafos, né? Que normalmente a gente não apresenta um parágrafo só com duas frases, né? Eu trouxe de propósito, né? E ele também acaba trazendo um pouco de conceito. Então, ele começa com conceito só com 2 frases no parágrafo. A estrutura, então, da introdução, ela é composta por 4 pontos principais. Então, a gente tem a contextualização, a gente tem a parte de revisão de literatura, a gente tem a parte onde a gente vai trazer o problema da nossa pesquisa e, normalmente, a 4ª parte ou a última parte do texto vai ser os objetivos e hipóteses do estudo. Agora a gente vai ver um por um deles, o que a gente precisa em cada um deles. Também, falando da estrutura, a gente tem que pensar como se fosse um funil. Como assim, né? Então, o que a gente precisa trazer? Esses 4 pontos, eles têm que ser uma parte mais abrangente, então a gente tem que falar sobre a grande área do nosso estudo, que naquele exemplo anterior ali, da parte do envelhecimento ali que ele falava do IBGE, aquele ali é um bom exemplo, do IBGE, dos dados demográficos. Então, ele trouxe uma abordagem maior, provavelmente na sequência, e é a ordem que a gente precisa seguir, eu vou entrar numa sub-área, então eu vou ser um pouco mais específico dentro do meu estudo. Eu vou trazer, a partir disso, as lacunas do meu estudo, então aonde que eu vou trabalhar, a justificativa do estudo e, por último, as hipóteses e objetivos. Então, pensando nessa questão de funil, onde eu vou trazendo as informações mais próximas do meu objetivo. Então, o nosso ponto sempre será chegar no objetivo do nosso estudo.
Então, falando um pouquinho da contextualização, né? Então, essa nossa primeira parte do trabalho. Qual que é o objetivo dela, né? Então, vai ser fornecer ao leitor uma compreensão abrangente do tema em questão. Então, eu tenho que ter isso claro, né? Então, o que seria, né? Seria um tema geral e a relevância, onde eu vou apresentar o meu tema do estudo, contextualizando dentro da área de pesquisa. Eu também vou explicar por que o tema é importante e relevante para a comunidade científica e para a sociedade em geral. Então, eu não posso esquecer disso também. Não adianta eu escrever um texto muito específico onde somente os meus colegas de sub-área vão entender o que a gente está falando. Tá? Então, a gente tem que cuidar um pouquinho disso também. Eu tenho que trazer o estado atual do conhecimento naquela área, né? Então, eu preciso descrever brevemente o estado atual do conhecimento sobre aquele tema e também preciso apresentar os estudos anteriores relevantes e os avanços recentes naquela área. Eu tenho que também trazer um pouco de contexto histórico. Então, quando aplicável, quando eu vou trabalhar um pouco ao longo se a minha variável que eu vou analisar tem uma questão histórica, eu preciso demonstrar essa evolução e também a importância do meu estudo. Então, eu preciso explicar por que ele pode preencher uma lacuna de conhecimento e também resolver um problema específico. Também posso fornecer insights valiosos ou contribuir para o avanço da área da pesquisa. Eu preciso também discutir essas implicações práticas e teóricas do meu estudo e como ele pode beneficiar a sociedade, a prática profissional ou o campo acadêmico. Então, depende também um pouco do meu objetivo e de qual área nós estamos falando. Também a gente precisa trazer brevemente, em alguns casos, a abordagem metodológica. Ela vai ser útil, então, para mencionar brevemente aonde que nós estamos, onde está o nosso estudo. Isso também pode envolver a descrição brevemente de métodos de coleta de dados, técnicas analíticas ou procedimentos experimentais, fornecendo uma visão breve do estudo que será conduzido. Então, às vezes a gente vê ali na introdução uma breve descrição da metodologia que vai ser utilizada. Já a parte de revisão de literatura, ela vai servir mais para posicionar o estudo dentro do contexto existente. Então, a gente precisa, sim, trazer os estudos-chave daquela sub-área para identificar a gente precisa identificar esses estudos que são mais relevantes e influentes no tema. Também precisamos discutir os resultados deles destacando as principais importâncias para o campo de pesquisa. Eu tenho que trazer esses estudos. Tenho que também ter um cuidado com as tendências e os debates. Então, eu preciso identificar as principais tendências existentes na literatura sobre aquele tema. Eu preciso, então, discutir diferentes perspectivas, teorias ou abordagens adotadas pelos pesquisadores e apresentar os pontos de concordância e discordância. Então, uma introdução bem completa é aquela que traz os diferentes pontos daquele assunto. Então, se tem muitos pesquisadores ou muitas linhas de pesquisa falando diferentes formas, diferentes teorias, é importante, sim, eu trazer essas diferentes e dizer qual que eu vou seguir estudando ou qual que eu vou seguir discutindo ao longo do estudo. A gente também precisa abordar as lacunas do conhecimento nessa parte de revisão de literatura, onde eu vou identificar essas lacunas e explicar por que essas lacunas são relevantes e como o estudo proposto pode contribuir para preencher. A gente nunca pode esquecer só eu colocar um lá e não fazer relação com o nosso estudo. E também posso trazer uma parte mais dos desenvolvimentos recentes. Então, eu vou apresentar essas pesquisas mais atuais e dar uma prioridade também. Claro que a gente tem que trazer a literatura mais antiga, se está dentro de um contexto histórico, mas eu tenho que tentar ao máximo estar com a minha introdução mais atualizada possível. Então, tem dados que realmente são mais antigos e não tem problema esses dados estarem ali. Mas, por exemplo, um dado de 5 anos atrás, talvez não seja a melhor alternativa, se eu tiver um dado, por exemplo, de 23 já publicado. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho isso. E também, para fechar essa parte da revisão de literatura, a síntese e conexões, né? Então, eu preciso fazer uma síntese dos principais pontos discutidos nessa revisão de literatura.
e identificar essas conexões entre os estudos revisados. Então, destacando as lacunas específicas que o estudo atual vai pretender abordar e as contribuições únicas que ele pode oferecer. Então, essa revisão de literatura, ela pode ser... São várias coisas que a gente trouxe aqui, mas ela pode ser um parágrafo só ou uns 2 ou 3. Depois a gente vai ver nos exemplos. A terceira parte, então, seria específica do problema de pesquisa. Então, a nossa introdução, ela precisa apresentar claramente o caminho, né, que eu vou trazer para esse meu estudo, né? Então, qual vai ser a abordagem desse artigo. E também, o problema de pesquisa deve ser formulado e alinhado com a minha revisão de literatura, mostrando como que ele se encaixa nas lacunas identificadas. Então, ó, a gente já viu o contexto geral, a gente já viu a revisão de literatura, e o meu problema de pesquisa tem que estar relacionado com esses 2 pontos anteriores. E eu preciso destacar qual vai ser a contribuição original do meu estudo. Eu preciso defender o meu estudo. E os objetivos e hipóteses de estudos, eles ajudam a direcionar a pesquisa e vão fornecer uma visão clara do que esse artigo pretende alcançar. Eles precisam, então, ser mensuráveis e estar relacionados diretamente ao problema de pesquisa. Como, por exemplo, o objetivo geral pode ser investigar, analisar, desenvolver, avaliar. Normalmente são verbos, né, que a gente vai trazer nesse objetivo, né, e propor soluções em relação àquele tema específico. As hipóteses, elas vão formular, então, suposições que serão investigadas e testadas por meio da nossa coleta e análise de dados. Então, a hipótese, ela não é obrigatória, mas ela vai trazer ela vai nos ajudar a responder esses objetivos, né? Então, elas são declarações testáveis e provisórias sobre a relação entre as variáveis ou sobre o resultado esperado daquela pesquisa. Então, elas vão descrever a relação esperada entre as variáveis em termos de direção, normalmente positiva ou negativa ou nenhuma, e a magnitude também. E, em alguns casos, pode-se apresentar perguntas de pesquisa ao invés de hipóteses. Então, depende muito do tipo de artigo que a gente está escrevendo, né? Então, a escolha entre essas hipóteses ou a pergunta de pesquisa depende muito da natureza do nosso estudo. Normalmente, os nossos estudos, os estudos do grupo, aceitam hipóteses. Então, é tranquilo de formular hipóteses para os nossos tipos de estudo. Normalmente, todos eles têm. Aqui, então, eu trago um exemplo, né? Um exemplo prático, né? De uma introdução de um dos artigos do grupo, onde a gente percebe que ela é pequena, ela não é uma introdução grande, ela tem 4 parágrafos, um parágrafo um pouquinho maior, onde ela tem os 4 pontos que nós falamos até agora. Ela traz a contextualização, ela faz a revisão de literatura, ela tem o problema de pesquisa e traz os objetivos e hipóteses, certo? Então, ali, uma coisa que também nos chama a atenção é que ela cita 11 artigos ao longo desse texto. Então, ele não é uma introdução longa, e provavelmente esses 11 são os principais estudos dessa área de pesquisa, nessa sub-área de pesquisa, certo? Aqui eu tenho um outro estudo também nosso, também do grupo, onde a introdução ela é maior, praticamente o dobro da outra, né? A gente vê que ela é bem maior, já tem mais parágrafos no texto, ela tem bem mais estudos citados, mas ela tem os principais, a estrutura, né, que a gente precisa para montar essa introdução. Então, depende muito do assunto e depende muito como vem sendo escrita ao longo dos outros estudos ela depende muito do que realmente eu preciso informar sobre aquele assunto para poder justificar o meu estudo. A gente nunca pode esquecer disso, sempre a justificativa do porquê o objetivo daquele estudo. Então, dicas, né? Vamos falar um pouquinho das dicas para uma introdução mais eficaz. Independente do tamanho que a gente está falando até agora, né? Ela precisa ser objetiva e concisa. Então, ela tem que ter as principais informações, mas ela não pode ser uma introdução que vai ficar enrolando. Ela tem que ser objetiva. Eu preciso utilizar também uma linguagem clara e precisa.
Então, cada vez mais a gente vai estar escrevendo em inglês, por exemplo. A escrita em inglês ela é um pouco diferente das nossas frases que nós fazemos em português. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, senão a gente brinca, né, que esse inglês está aportuguesado. Então, a gente tem que cuidar isso também quando a gente for escrever em inglês. Então, sempre tentar trazer as frases mais curtas e precisas. A gente precisa evitar citações diretas na introdução. Então, depende muito do tipo de artigo que a gente está escrevendo. Então, os nossos estudos do grupo normalmente não aceitam uma citação direta. Então, trazer um parágrafo inteiro de um outro colaborador, normalmente a gente não tem o costume de ver. Mas tem estudos, tem tipos de pesquisa que sim aceitam esse tipo. No nosso caso, não. A gente precisa fazer, então, essa revisão abrangente e principalmente atualizada, tá? Aquilo que a gente falou antes ali. Sempre buscar os textos mais importantes e os mais atualizados possíveis, certo? Aí, a introdução, ela vai ser em torno de 10 a 20% do artigo, uma forma mais prática de nós vermos aqui o tamanho dessa introdução. Então, ela pode variar de 10 a 20%. Então, por exemplo, um estudo de em torno de 6.000 palavras, que é um estudo grande, é um artigo grande, ela vai ter de 600 a 1.200 palavras. Então, isso vai depender muito, como a gente viu no exemplo anterior. São duas introduções de artigos diferentes, onde uma é maior e a outra é menor. Então, estando dentro dessa média, é uma introdução de um tamanho considerável, uma introdução concisa. A gente precisa... uma outra dica, né? Que a gente precisa iniciar a introdução com uma frase interessante, né? Então, o que isso quer dizer? Que eu tenho que chamar a atenção do meu leitor já no início da minha introdução. Tá? Então, isso é a mesma coisa que a Marcela comentou lá passada. Tipo, o título tem que ser atrativo, o meu leitor tem que bater o olho no resumo e ter a curiosidade de ler o trabalho, e a introdução não deixa de ser isso também. Ele tem que já, no início, ali no primeiro parágrafo, já entender qual é o caminho que a gente quer seguir e seguir a leitura, né? Porque às vezes a gente lê ali o início do trabalho e não tem interesse em continuar a leitura. A gente precisa evitar detalhes excessivos, a gente precisa direcionar a leitura leve, onde eu vou levar o leitor direto ao ponto. Então, eu preciso ter esse caminho claro, assim, aonde que eu quero chegar, aonde que eu quero levar o meu leitor direcionando essa leitura. Eu também não preciso colocar muitos detalhes e também informações desnecessárias. Então, às vezes a gente começa a ler os artigos para colocar na introdução e eu acabo fazendo um resumão daquele artigo ali na minha introdução. Mas realmente o que é importante para mim é uma frase do artigo, um resultado que o autor achou, que para mim a justificativa é importante. Só que daí eu falo que ele foi um estudo clínico randomizado com tantas pessoas. Será que isso não é importante eu colocar na discussão e não na minha introdução? Então, isso a gente tem que cuidar também. Eu preciso me concentrar nos elementos essenciais que vão fornecer uma base sólida para o meu estudo e despertar o interesse do leitor. Então, é sempre esse ponto, esse é um ponto principal que a gente tem que considerar. Eu tenho que trazer o leitor, o interesse do leitor para ler aquele meu texto. E, claramente, a gente precisa revisar e editar. Isso, mais de uma vez, a gente vai fazer ao longo do texto. Eu fiz a primeira vez, ela não precisa. Eu vou revisar mais de uma vez, eu vou escrever as outras partes do texto, depois eu vou voltar na introdução, eu vou ver que eu preciso ajustar alguma coisa. Ou daqui a pouco eu estou buscando artigos para discussão e eu vi um autor lá que eu não tinha achado na minha primeira busca, e aí ele é muito importante, ele trouxe uma coisa muito boa que vai me ajudar na introdução. Então eu vou lá, reviso, edito e reescrevo de novo. Então eu preciso fazer essa revisão o tempo todo. E não somente da introdução, de todo o meu trabalho. Então, essa é uma dica que vai trazer para todo o trabalho, não somente para a introdução. Então, eu preciso verificar se todas as informações estão presentes e se a introdução flui de maneira lógica. Então, eu tenho que seguir a leitura muito clara, assim, o meu caminho tem que estar nítido. E
Obviamente, fazer ajustes e edições necessárias para melhorar a qualidade de texto. Então, se eu identifiquei alguma coisa perdida, um parágrafo que não faz link com o outro, ou uma frase perdida no meio do parágrafo, eu vou fazer essa edição e vou fazer esse ajuste. Esse daqui, eu estava fazendo essa semana a certificação para revisor dessa sociedade, e aí eles têm especificamente dentro um módulo do curso, é de todos os tópicos de um artigo. E eu trouxe para cá, para nossa aula, a parte da introdução. E essas perguntas aqui, eles fazem, o revisor precisa fazer para ver se realmente esse texto está coerente. Mas aí a gente vai fazer essa leitura como nós sendo os autores. Então, por exemplo, o meu texto, ele fornece uma visão geral e clara da justificativa para o estudo. Então, o revisor ele vai estar vendo isso. Então, será que o meu texto está entregando isso? O meu texto ele descreve com precisão o status atual do campo e as descobertas recentes. Mais um ponto. O meu texto está faltando alguma referência essencial que possa causar alguma confusão, então eu deixei para trás alguma coisa que eu precisava realmente trazer daquela área. E o meu texto está fornecendo uma declaração de objetivo ou uma tese no final daquela sessão. Então, dentro da introdução, eu estou trazendo, então, todos os pontos que a gente já viu ali da estruturação. E alguma parte deste texto, ela precisa ser movida para discussão. Então, ficou alguma coisa a mais ali que não tá perdida ali no meio, que não faz sentido na introdução, que é mais relacionada à discussão. Então, eu tenho que ter esse cuidado também. Então, esses pontos são os pontos que os revisores levam em consideração para dizer se uma introdução está boa ou não, se está apta a ser publicada naquela revista ou não. Então, a gente precisa ter esse cuidado também quando a gente está escrevendo. Então, eu trago aqui, para a gente finalizar, essa frase resumindo tudo isso que a gente viu até agora. Então, a introdução ela serve como um guia para o leitor. Tenham isso em mente, que ela tem que ser um guia. A palavra guia é muito boa, né? Então, ela precisa ser um guia para o meu leitor. Ela precisa apresentar o contexto do estudo, mostrando a relevância do tema, destacando a lacuna existente na literatura e definindo o problema de pesquisa e estabelecendo os objetivos a serem alcançados. Então, a gente tem vários pontos que a gente precisa colocar nessa nossa introdução. Então, a introdução ela vai preparar o terreno para as sessões subsequentes do artigo. Então, ela que vai dar o rumo, ela que vai dar o caminho, vai mostrar o que esse estudo vai estar abordando. Ela vai fornecer uma base sólida para a compreensão do trabalho e a sua contribuição para o campo de estudo. Então, é ela que vai trazer essa importância, ela que vai mostrar o porquê que o leitor tem que ler aquele estudo. Então, essa é uma parte muito importante do texto que precisa ser escrita com muito cuidado. Certo? Então, essas foram as referências que eu acabei utilizando para escrever o nosso texto. E muito obrigada. Vocês estão mutados. Agora sim. Parabéns. Inicialmente, passar a palavra para o professor Leonardo Tartaruga, por favor. Obrigado, parabéns, Val. Muito legal a aula. Assim, até eu vejo ao longo dos anos que a gente vem repetindo esse foi muito claro, pegou os pontos realmente principais, assim, muito legais. Eu vou adicionar só algumas coisas, assim, de tipo de dica. Acho que a maioria delas, assim, das coisinhas que eu vou dizer é dica, assim, depois que terminou a introdução, talvez, eu sei que até o Volpato disse que não é para ter checklist, tá? Mas eu sugiro fazer, que vale a pena, sabe? São coisas que ao longo dos anos a gente vê, repetindo coisas que pode ajudar. Uma delas, depois que a introdução está pronta, é ver assim, ó, as variáveis principais, se elas estão citadas na introdução ou não. Por exemplo, nós estudamos muito variáveis espaço-temporais. Às vezes, a gente adiciona muita variável. É tempo de contato simples, é tempo de contato duplo, é frequência, comprimento, né? Não dá para citar as 10, mas pelo menos tem que ter informação sobre variáveis espaço-temporais, assim.
e principalmente os desfechos primários e secundários. Então, isso é uma boa revisão, porque às vezes os caras falham nisso, né? E aí se nota realmente que a construção do texto não está coerente. Aí já começam os problemas que depois pode aparecer no resto do artigo. A outra coisa, um cuidado básico nisso, que também acho que a Val falou mesmo, mas eu acho que é bom repetir, é cuidar para não fazer revisão de literatura na introdução. É só isso, é não cuidar para não ser exaustivo, assim, tem gente que às vezes no meio da introdução começa a dizer, foram usados 10 sujeitos, não sei o quê. Gente, a introdução é para dar a mensagem da textura, não é para ficar dando detalhe. Então essa é uma outra dica também que aparece. Outra dica aqui é sobre estilo de escrita, tá? Isso acho que serve já para o início aqui, para a gente tentar batalhar, porque isso aqui é um pouco escola até, tá? De escrita. Que é assim, ó, a gente diz que às vezes a introdução, e até a revisão de literatura serve, tá? Muitas vezes é feita, o pessoal diz que é uma introdução, uma revisão baseada nos segundos. Porque assim, ó, segundo Fagundes diz uma coisa, segundo Flávio diz outra, porém Tartaruga diz mais outra. E fica o texto chato, assim, e se tu não sai disso, é difícil sair disso mesmo, tu fica grudado nos autores, tu não consegue ter tua ideia ali na escrita, tá? Isso é um problema de autoria. Tem gente que faz, acaba fazendo, não é de todo errado, mas eu vou dizer para vocês, não é bem elegante, não é bom. Então, se eu puder fazer um padrão, né, nosso assim, é ser baseado nas ideias. Tá? Então, ao invés de dizer que, segundo Martinez, os ajustes posturais antecipatórios são importantes para tal coisa, vocês digam, os ajustes posturais são importantes. Né? Isso, às vezes, até é medo da gente, então a gente quer, não, digam, é assim, você está lá, e aí depois deixa a referência no final. Não. Tá? Até a leitura ser mais fluida. Isso aí. É isso aí. Ser sucinto. Falou super bem. E outra dica que dá em termos de ligação, muito erro na escrita é usar os porém, entretanto, quando não é. Sabe? O pessoal usa como estilo de escrita, mas tem que ser lógico, racional. Se tem entretanto, se tem porém, tem realmente uma contraposição de ideia ou não tem? Né? Não dá para ser só jogo de palavras, sofismo, assim, fica bonito. Às vezes encaixa numa fala, numa palestra, só que na escrita a gente tem que ser racional, tem que ser lógico. Né? Então tem que ser. Então tem em termos de adição. Além disso, adicionalmente. Eu tenho que adicionar mesmo. Posso ficar falando de outra coisa que não tem nada a ver com... tem que ser alguma coisa que adicione em relação ao outro. Contraste, porém, com tudo, tanto, né? Mas semelhança, do mesmo modo, né? Ou em outras palavras também, a gente pode usar isso, mas tem que fechar o sentido, né? Aí a gente usa um pouquinho mais na discussão da força também entra, ser legal de usar, mas tem que ser cuidado um pouquinho na introdução, que é algo de modo interessante, para ele dar um peso, mas muitas vezes é mais usado na discussão. E a dica da revisão, toda a parte ali que a Val colocou muito bem, eu só reforço, tentar não só ficar fazendo resumo de artigo, tá? Muita gente faz isso. E aí começa, o artigo tal, o outro fez aquilo e o outro fez aquilo. Ponto, acabou o capítulo. Não, vocês têm que concluir, que a Val colocou bem. Tem que refletir sobre ele, fazer um texto que vocês até analisem criticamente o que tem ali e façam uma síntese. Uma dica sempre é, no mínimo, uma síntese no final do capítulo, para aí vocês também controlam que vocês botam a autoria. Não fica aquelas revisões lá, só de resumo de um monte de artigos. Assim. E tem que deixar mais explícito a linha. Tá? Mas isso também a Val colocou, até só um reforço. Perfeito. Próximo. Obrigado, professor. Mais alguma contribuição? Alguém quer fazer algum comentário? Eu farei um comentário só. Primeiro, parabéns, Val, maravilha a tua palestra. Na escolha de quem citar, quando às vezes você está falando uma coisa, a marcha humana é a forma de locomoção, aí cita uma pessoa que é um ator terciário daquele. Então, algumas coisas, escolher bem quem disse aquilo, né? Quem realmente disse aquilo. Porque tu não tem como botar pude ou in, né, no artigo. E às vezes a gente lê e vai para a fonte, mas não foi exatamente esse cara que falou, foi outro cara que falou. Então, escolher a referência adequada para aquela afirmação. Acho que isso é um ponto que eu comentaria. Sim, verdade, fazer um comentário em cima do comentário. Às vezes a gente acaba colocando
Por exemplo, a gente tem um estudo que falou sobre marcha. Tipo, eu tenho alguns estudos que falaram sobre marcha. Aí eu vou lá e coloco a minha referência. Eu me cito. Então, a gente tem que cuidar um pouco isso também, né? Quando o nosso trabalho ajuda, contribui, a gente pode citar, sim, o nosso trabalho. Mas também eu não posso colocar em vários pontos lá o Martins et al. Só para estar ali, só para estar citando o artigo, né? Então, eu tenho que cuidar isso também. Claro que isso é outra coisa, né? Claro. Mas isso aí também. Não, sim, mas assim, acho que só para deixar um pouco mais claro, para o meu entendimento, pelo menos, que a Flávia quis dizer é o autor original daquele estudo, ou que pesquisou. E aí ela cita a Valéria, mas não é a Valéria. Por exemplo, Parkinson é uma doença, aí vai lá e cita Passos, mas Passos não definiu que era Parkinson, né? Passos fez pesquisa sobre Parkinson. É mais nessa linha aqui. Isso aí é um erro bem comum, que você falou. E aí, claro, a Val deu o exemplo disso mesmo, a gente usa o nosso mesmo, esse problema, esse risco de endogenia. O artigo que a Val mostrou lá era sobre determinantes ligados à aptidão física sobre a mobilidade, que leva as idosas, as mulheres, né, a caminhar mais rápido ou não. Se é força, se é equilíbrio. Aí ela diz, olha, o envelhecimento reduz a velocidade de marcha. Né? Valéria, mas não foi ela, uma das autoras principais que viu isso. O artigo dela mostra isso, mas na verdade não era. O ponto-chave era ver mecanismos ligados. Tem que achar os autores principais que viram. Eu acho que na introdução você cuidar mais de si, sabe? Eu penso, né? Porque quando for na discussão, assim, né, a gente pode fazer uma mescla de autores, tanto os mais os que descobriram, que eram os primeiros autores, como os atuais. Mas acho que na introdução podia ser mais os caras que descobriram como fizeram, isso aí dá esse peso na autoria. É bem importante, que às vezes o pessoal usa isso. Não, mas ela fez velocidade e reduziu a velocidade. Mas não era como a Flávia disse, o pulo da bala daquele artigo, da bala não era para aquilo, né? Por exemplo, desse dela do doutorado. Era ver que determinantes da aptidão física poderiam estar relacionados a essa redução de velocidade. Mas estava estabelecido. Então, ser bom se raciocinar até com esse exemplo que a Val mostrou a introdução dos artigos. Foi sobre isso que eu falei, né? E aí, galera, mais um comentário? 100% então. Tem uma dúvida, não sei se foi um comentário. Mas se tiver dúvida também. Temos comentários, críticas. Uma dúvida são duas dúvidas na realidade bem leigas, assim. Certo, então tá. Sim. Primeira dúvida. A gente, quando está escrevendo a introdução, a gente vai primeiro pensar na frase que a gente quer para a nossa introdução, para falar sobre o tema, e daí procurar uma citação para ela? Ou a gente vai usar as citações que a gente conhece para daí tentar encaixar numa frase que seja coerente com a introdução? Essa é a primeira dúvida. Ou a gente faz os dois? Então, vamos lá, depende. Por quê? Porque eu não posso pegar a frase pronta do autor lá, da referência que eu estou citando e colocar no meu estudo. Então, eu não posso, porque daí obviamente, vai ser plágio. Então, eu tenho que... Eu vou fazer leituras, eu vou ler vários autores e, a partir dali, eu vou tirar a minha frase. Eu vou tirar aquilo que eu preciso. Então, depende muito do que por exemplo, tá? Veio ali aquele parágrafo ali que eu trouxe de exemplo sobre os dados do IBGE do envelhecimento da população. Aquilo ali, tipo, é um dado bruto. Eu vou trazer o que o IBGE está falando sobre aquilo. Mas, quando eu faço, por exemplo, autores falam sobre aquele conceito e trazer a minha definição. Então, eu vou montar uma frase a partir de vários. Então, depende de qual ponto da introdução e qual informação eu quero trazer. Certo. A segunda dúvida é, na introdução a gente sempre vai, isso nos artigos em geral, a gente sempre vai citar artigos, ou a gente vai poder também, às vezes, citar livros, tipo livros de anatomia, livros de fisiologia, livros de coisas. Sim, a gente pode citar livros, é tranquilo. A gente tem, por exemplo, falando especificamente, o Tratado de Geriatria e Gerontologia. Muitas vezes a gente acaba citando ele, porque ele é
é aquilo que a gente estava falando, ele é uma literatura conceituada sobre o assunto. Então, daqui a pouco, um livro de anatomia vai falar especificamente sobre alguns ajustes posturais, por exemplo. Então, eu tenho que trazer a fonte, né? Aonde que foi falado sobre isso? Foi no livro? Posso trazer o livro, mas também eu tenho que cuidar qual tipo de livro eu vou trazer. Então, não vai ser tem que ser aqueles livros que realmente são conceituais. Ou, por exemplo, a gente não vê muito, mas às vezes para TCC a gente acaba vendo citar TCCs, teses, dissertações. Então, daqui a pouco, dependendo da tese, então é uma tese que trouxe um resultado importante que ainda não foi publicado, não está em forma de artigo ainda, ou daqui a pouco a pessoa não quis publicar em forma de artigo aquele resultado. Eu posso sim citar aquela tese. Se ela faz sentido para o meu estudo, se ela traz uma contribuição importante para o meu estudo, eu posso citar, não tem problema nenhum. Certo, era isso. Muito obrigado. Tem mais alguma pergunta, galera? Boa, jovem. Ó, não é pela tua chegada que é a saída. Pessoal, um dia. O espanhol vai fazer uma pergunta. Porque tem que fechar a porta e ficar em silêncio. Minha pergunta é a seguinte, é mais no geral de todas as aulas. O que a gente está vendo sempre é também para doutorado, mestrado, teses e isso aí. Concorda, Val? Teve som cortado, eu não ouvi a pergunta. Chega mais perto. A gente está vendo mais artigos, mas aí eu queria saber se isso se aplica também para futuramente escrever um TCC ou uma tese de doutorado, mestrado. Sim, essas regras, esses cuidados que a gente precisa ter, sim. O que vai acontecer, por exemplo, num TCC, talvez o que acontece? Artigo é pequeno, é menor, 6.000 palavras ali. Então, ali, das 600 palavras que a gente viu ali como exemplo, ela vai ser maior. Ela pode ter 1.500, 1.800 palavras. Ela vai ser um pouquinho maior porque tu vai acabar trazendo mais pontos, mais variáveis naquele estudo. Então, tu pode, sim, aumentar o tamanho. Mas as regras básicas ali do funil, da justificativa, dos objetivos, isso sim, isso se aplica a qualquer texto. Mais alguma pergunta? Parabéns, Val. Obrigada. Agora eu vi o Alex ali, o Alex estava escondidinho. Agora a gente vai iniciar a segunda parte da nossa reunião, onde a gente eu separei os nossos participantes, tem algum coordenador, não coordenador necessariamente, mas alguém que já recebeu esse artigo que vai ser distribuído, que vai ser analisado, conversado entre esses grupos. Um dos grupos vai ser o pessoal do online, então o Edson, a Day, a Val, o Tartaruga. O André não está, mas quem está online agora vai poder analisar o artigo da Marcela, até a parte de introdução. Hoje, a intenção é que vocês façam essa leitura, que vocês entendam um artigo, discutam entre si, e que na próxima aula, no início da aula, a gente tenha um breve momento onde vocês possam expor esses comentários. A gente acha que seria interessante sim o assado. Na nossa turma presencial, eu separei em 2 grupos. Me parece ok. No grupo 1, o Edilson, meu Hugo, o Fernando, a Vivian, a Natália e o Geórgio. Geórgio, né? O Nil. E no grupo 2, o Lucas, o Espanhol, o Villanova, o Adão e o Augusto. Toda a máfia. Eu tirei um pouco perto de mim a máfia, quis me livrar dos problemas, mas eu quis ilustrar um pouco o pessoal que tem mais contato
Eu tenho muito contato com o Adão e com o Augusto, então, para tentar sair um pouco do meu pensamento, só do meu jeito de ler e tentar fazer com que o Lucas coloque as ideias dele ali, mas o Lucas não sei onde foi parar. O Lucas está com o artigo que vai ser analisado por esse grupo, o Edson está com o artigo que vai ser analisado pelo grupo que está online, então se vocês quiserem se juntar numa outra sala. Ah, não, dá para isso. Porque dá para a gente dizer, dá para simplesmente a gente mutar eles aqui. Isso, só montar e eles. A gente dá o nosso volume, na verdade, a gente dá o nosso volume, eles ficam conversando entre eles, para não ficar dando ruído. E vai no computador lá de função. E a gente vai se reunir aqui. Tudo bem, time? Então o nosso grupo. Tem agora tem o Alex. Qual que é o grupo que tem Tá aí o Alex. que eu tinha pôr, eu não sabia nem pôr o Alex. Agora tinha gente, bora. Eu fico só olhando hoje. Então fica com o Lucas. Alex Lucas. Para quando tiver online, é online. O Lucas. Eu vou mandar o artigo pro Alex, já que o Lucas sumiu. Pode ser, Alex? Pode. Pede para alguém falar alguma coisa. Igual, fala alguma coisa aí para a gente testar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Mudando a TV, tá? Fala de novo, hein? E agora, vocês conseguem me ouvir? Sim. Ou se não, cria uma sala. Não dá para aqui no Zoom não dá para criar outra sala. Acho que agora vai. E agora? Agora. E agora? Oi? Sim? Não tá. Tá, deixa eu só. Mas Me ouvindo estão. a gente está ouvindo vocês. Beleza, a gente já vai mutar o nosso microfone. Eu só queria dizer que nós temos até 15 minutos para fazer essa reunião e daí a gente já volta para encerrar a nossa reunião geral. Tá bom, time? Cadê o meu time? Alex, eu te mandei. Tem que mudar o nosso mic. Agora sim, né? Ed, tá por aí? O Ed tá com a câmera fechada e com o microfone fechado. Eu tô entendendo que é ele que tá com o artigo. Eu não recebi Sim. nada. Eu entendi que é ele também. Não consegue mandar áudio. Tá. Ou se não, dá para compartilhar na tela, né? Por que fica mais fácil? É. Bem legal a aula, Val. Eu tô ali na escrita do meu, né? Aí eu fui pensando já, que ontem eu tava revisando ali umas coisas que o Edson me mandou, já fui pensando, será que tá assim, será que tá assado, né? Bem bom. Na verdade, a gente fica com isso, né? Esses dias eu estava revisando um artigo e aí eu mandei como sugestão o texto do Volpato para a pessoa, porque não estava nem um pouco estruturado o texto. Aí eu botei, ó, sugiro leitura desse texto para melhorar a escrita. Então, a gente acaba ficando, cuidando mais disso, né? Sim. Outra coisa que eu comecei a fazer diferente, que eu começava o artigo pela introdução. Agora eu não começo mais, agora eu mudo, começo sempre escrevendo os resultados. Como escrevo os resultados, as figuras, o texto, discussão, e aí depois que eu vou fazer a introdução. Sim. Mandou no WhatsApp. Deixa eu ver.
Ô, Val, já vou aproveitar enquanto a gente pega aqui. Uhum. Mas eu vou depois ter a parte da discussão ali também, né? E também esse material seria o ideal ali. O Volpato, eu acho que ele tenta, eu acho que ele fala todas as etapas, a parte de discussão também. Mas as dicas ali, a parte de dicas, eu acabei pegando no chat GPT. Eu botei ali nele e ele deu ali as dicas ali, escrever conciso, ser objetivo, aqueles ali eu acabei pegando lá dele. Aham, Mas a parte ali de estrutura, tudo é do Volpato. aham. Tá, para mim abriu aqui. Eu tinha fechado o meu navegador aqui sem querer, agora até abrir. Vou te mandar. Tarta, tu abriu teu microfone. Abri, Estamos abri. ouvindo. Sim, sim. Já tô ouvindo vocês, gurias. E só temos nós três, então, nesse subgrupo. Tá, o Ed tá, mas o Ed tá escrevendo. Tá, entendi. Não pode. Tá. Beleza, temos 4, então. Gente, Mandar o texto da. vocês estão carregando ali o Isso. texto, né? Eu vi. Então tá, uma sugestão, eu não lembro direito, até podia passar para os outros subgrupos, é talvez fazer uma primeira leitura inicial em conjunto, assim, e depois começar com interpretação de cada um, assim, vendo o que viu em cima do que foi dado na aula, né? No caso tem a Walter, que é a prof, tudo na cabeça tá mais fácil. A ideia é essa, e aí depois fica alguém para fazer a análise, né? Que seria legal fazer os pontos, tipo o que eu fiz assim durante a aula, né? E anotando pontos, que depois vai ser o relator do grupo, né? Sim, para falar semana que vem. Tá, pode ser. Quer que o Ed mandou pelo WhatsApp individual ali o texto. Quer que eu compartilhe aqui e aí a gente vai lendo junto? Pode ser? Isso, pode ser. Eu vou dando aviso para os outros subgrupos, gente. Eu vou estar meio... E aí, mas já comecem, tá? Estava trabalhando ontem com esse texto. Será que essa é a versão mais atualizada? Vamos cada um fazer as suas anotações e aí depois a gente faz uma breve e aí a gente decide alguém para apresentar. Bom, a gente tem que ver título, resumo e introdução, tá? Então, tipo, no título tem todos os pontos que a Marcela abordou na última reunião. Tem população, Acredito que sim. variável, diz que é efeitos. Brazilian Dance talvez seja um termo mais desconhecido, mas sim, a dança, né? A dança e a caminhada nórdica. Eu acho que tá ok nos ajustes antecipatórios de pessoas com Parkinson. Tá, eu acho que tá claro. Não tá trazendo as informações, né? Acho que sim. Os autores, as afiliações também, o autor correspondente e o resumo. Vamos lá. Esse é um resumo estruturado, né? Que era um dos modelos. Então, ele tem separadinho. Então, provavelmente a revista pede, traz o objetivo, metodologia, resultado e conclusão. Tá, então tem todos os pontos. Nossa, eu não sei se essa parte aqui, ó, estaria no objetivo, porque isso está dizendo que
É métodos, né? Que é um estudo Métodos. Aham. de tantas semanas. Tipo, ele pode estar no objetivo, mas eu acho nos métodos, né? Tá nos métodos. Aham. Fazer. Deixa eu anotar aqui. Bom, isso aqui é um Word, né? Então, peraí, deixa eu botar nossas telinhas para baixo aqui. E aí, botar um comentário mais fácil. Gurias, vocês estão analisando o resumo? É, Mas o assunto da aula era a introdução. mas é que, pelo que eu entendi, Mas não era até a introdução? Ah, não o sei. resumo e Eu tinha introdução. entendido que É. era Eu até não a sei. introdução. Eu não achava que não. Eu vou avisar os outros grupos. Confirmar. Uma visão geral do que é o assunto. Eles estão discutindo só a É, né, introdução, tá? Mas Então, realmente não- pode ser. Eu vou dizer para eles analisarem também resumo. Beleza. Tá. É que como essa parte não foi feita antes, né? Sim. Eu tinha entendido que era isso também, era até a introdução, né? Isso, é. Uhum. Tá, então aqui os métodos, quantas pessoas foram alocadas e nos grupos de intervenção, eletromiografia, foram coletados. Tá. Tipo, não tá dizendo quais foram os grupos, mas eu acho que tá ali em cima. Não, também não tá ali em cima. Vamos ver se nos resultados se está descrito quais são os grupos. Nos métodos daí. Aí tem que dizer, porque se aqui embaixo fala no grupo tal, que eu acho que é a questão da caminhada nórdica, é um grupo. Vamos lá. É. São 3 grupos, no caso? Porque Um fez água funda, outro dança e outro caminhada nórdica, é isso? E aí eu acho que ele considerou as intervenções os 3 grupos. Os 3 grupos, né? Daí lá nos métodos, tá só assim, ó. 3 interventions groups. Não fala quais são. 3 grupos de intervenção. Mas diz no objetivo, diz diferentes exercícios. Não fala em momento algum, então tem que falar. Essa informação é importante, né? O aumento da flexão de Boa. quadril durante a corrida amadora a 13,8 metros por segundo em terrenos irregulares. Poderia até ser substituído, ao invés de dizer 3 intervenções, dizer as 3, né? Dividido norte e tal. Vai aumentar um pouquinho de palavras. Ajustes compensatórios, que é um ajuste que acontece após o movimento, né? Mas os resultados, ok. Está trazendo ali os principais, está trazendo também até percentual IP, que às vezes não é obrigatório, mas está trazendo. Para uma perfeito. condição mais... Aqui está falando da nórdica, e aqui também está os resultados ok, não tem que mudar. Vamos gerar... E a conclusão daí retoma as 3 intervenções, mas aí não está ajustando ali em cima, não precisa mexer aqui. O controle motor e os ajustes posturais de estabilidade do sujeito. Não são os resultados expressivos. Acho que ok, acho que é só esses 2 pontos. As palavras, provavelmente elas são dos escritores, né? Acredito que sim. E que polos não são, mas não necessariamente obrigatório. Claro. Tá. É corrida em terreno regular, então.
pode implicar Exercício em aquático. grandes desafios para controle motor, mas também ajustes visuais e somatosensoriais. A dança entraria aqui no Corrida atividade. com bastões foi recentemente De alguma palavra que se referencia à dança? minimizar esses distúrbios motores visuais e somatosensoriais Pois é, que podem causar, que são causados fica mais específico ali, né? terrenos irregulares. O uso dos bastões durante a caminhada aumenta a estabilidade dinâmica, particularmente essa estabilidade médio-lateral e a coordenação de tronco. E promove Eu vou passar rapidamente para a gente ver quantos parágrafos tem e qual o tamanho, tá? pacientes Depois a gente volta para fazer a leitura. Então, aqui tem 1, eles se beneficiam 2, desses bastões durante a corrida, 3, porém, isso ainda 5, é pouco entendido, né? 6 parágrafos. Mal Tá? compreendido e não Uma tem introdução um pouquinho mais tantos longa. aprofundados disso no campo da biomecânica. Por exemplo, Tem 640 palavras, 646. trabalhos Está dentro daquela recomendação, daquela medida. de cinemática de ondas superiores e as respostas coordenativas. Agora a gente pode fazer a leitura. A locomoção com os bastões é uma atividade de dupla tarefa, onde a coordenação do movimento, o controle dos bastões... Tá vendo, Lucas? Ô, Tarta, muta o teu microfone, por favor. Não sei se a gente já faz comentários tipo, do primeiro parágrafo e aí vai descendo. Pode ser? Pode ser? Porque, por exemplo, aqui ela trouxe os conceitos que vão ser trabalhados, então, tipo, ela já começou esclarecendo os conceitos, já falou do Parkinson no início, acho que tá ok. A gente não vai conseguir ver a atualidade das referências, porque tá por números, mas, enfim, depois a gente pode correr o olho lá nas referências. Eu acho que esse primeiro parágrafo tá ok, não teria nenhum ajuste específico, assim, que trouxe o que é O o... formato das referências, Val, muda de revista para revista também? Se coloca em números ou se coloca referência, ou vai da escolha do grupo? Depende da revista. Depende da revista. Já tem revistas que deixam livre. Tipo, tem que ser um modelo que se entenda. Depois a gente coloca no nosso formato. Tem algumas revistas que fazem isso. Mas normalmente tem que ser Vancouver, tem que ser APA, tem que ser ABNT. Então a revista já diz. Ô, Val, eu vou ter que entrar no evento lá, tá? Um abraço aí, gente. Bom trabalho. Eu vou sair, tá? Eu vou te deixar de host. Até mais, gente. Abraço. Tchau. Tchau.